Olá pessoal, meu nome é Kaya Yemi e este é o Amigo com Kaya. Hoje vamos fazer a primeira review do livro aqui no canal e vamos começar com Anjo Mecânico, que é o primeiro livro da trilogia As Peças Infernais de Cassandra Clare nesse mundo dos Shadowhunters. Este livro, por acaso, eu encontrei, assim, numa passeata que eu estava a fazer, sem o objetivo de comprar o livro com os moços do Fab. Como estava a um preço muito acessível, eu acabei comprando, li, amei e decidi que eu tinha que ler toda a trilogia. Eu não comprei este maravilhoso box aqui, com todos os 3 livros, né? E é uma decisão que não me arrependo, espero que vocês gostem e vamos a isso. Anjo Mecânico é a história de Tessa Gray, Will Herondale, Jem Carstairs e os demais membros do Instituto, claro, porque a Cassandra Clare tem disso. Ela não se foca só na história de um dos personagens, ela foca-se em todo mundo, então vamos saber a história de todo mundo. Mas neste aqui, a Tessa Gray, que é a nossa protagonista, ela é uma nova-iorquina que acaba de perder a tia e muda-se para Londres a convite do seu irmão Nate, que partiu já há alguns anos. E quando chega em Londres, ela é recebida por 2 senhoras, a senhora Black e a senhora Dark, conhecidas como as Irmãs Sombrias, e elas dizem que estão ali amando de Nate. Elas apresentam uma carta para Tessa e ela vê que é a caligrafia do irmão e vai com as senhoras. Afinal de contas, ela está a cair numa emboscada, até ser sequestrada e mantida em cativeiro na casa das Irmãs Sombrias. E elas dizem para ela que não é uma rapariga normal, ela tem capacidade especial de se transformar em qualquer pessoa de quem ela tenha em posse um objeto pessoal. Então, nesse período de cativeiro dela, ela é treinada dia após dia, sem descanso, cansada ou o que. Ela tem que treinar a se transformar constantemente, o que é um processo muito doloroso para Tessa. E isso tudo por quê? Porque ela está sempre preparada para o magistrado. Nós não sabemos quem é o magistrado, mas ficamos a perceber que é alguém muito poderoso e que quer a Tessa bem treinada para algum plano malévolo que ele tem. E o mais curioso, ele quer casar-se com ela também. Para quê? Não sabemos. Enfim, enquanto de um lado temos a Tessa, né, na Casa Sombria, do outro temos o Will Herondale e o James Carstairs, que é o Jem. Então, eles são 2 Shadowhunters e parabatais. Eles estão em busca estão numa investigação de uma morte de uma rapariga que descobriram que afinal ela havia sido morta por um humano que esteja a mexer com magia. E numa dessas buscas, o Will acaba por parar na casa das Irmãs Sombrias. E é lá onde ele encontra a Tessa, que estava a tentar fugir, lhe lança um vaso, depois começa aquele barulhinho para cá, para lá, e eles acabam até falando de livros. Eles se conhecem e falam de livros, que é uma coisa muito interessante e bonita. E o Will acaba fugindo da casa das Irmãs Sombrias com a Tessa, leva a menina para o instituto. No instituto, vamos conhecer a Charlotte, que é uma mulher pequena, mas ela tem muito poder, é muito poderosa, autoritária, é a diretora do instituto. Ela é casada com um Harry, que o Harry é muito Harry, na verdade, porque ele é uma pessoa que vive no mundo quase só dele. O Harry é um inventor, ele inventa armas, coisinhas assim, e muitas delas dão errado, acabam explodindo, mas em algum momento ele vai acertar e é bem útil e é muito bom. Apesar do pessoal na casa, no instituto, tratá-lo como um idiota algumas vezes, o que me magoa bastante, mas ele é um ótimo homem. E tem uma relação bastante fria com a Charlotte, não é nada romântica, mas enfim, é algo que vamos entendendo com o tempo. Temos também, além do Will e do Jem, de quem já falei antes, temos a Jessamine, que é uma rapariga também da idade do Will e do Jem, lá pelos 17 anos. A Jessamine é Shadowhunter, mas não é algo que ela seja por querer, é Shadowhunter porque nasceu Shadowhunter e ela sonha em se casar com alguém que não seja Shadowhunter para poder escapar desse mundo e tem um mínimo interesse pelos assuntos de Shadowhunters. Enfim, ela é bem bonita também. E temos também no instituto os empregados, os criados nesse caso, que são a Sophie, a Agatha e o Thomas, que também tem lá o seu papel bem importante ao longo do livro.
Já com essa junção da Tessa e os Shadowhunters, eles vão partir juntos nessa jornada de busca, descoberta de quem é o magistrado, quais são os planos dele e qual é o papel da Tessa também nesse processo, no plano do magistrado, que tipo de criatura ela é, e também para encontrar o irmão dela, Nate, que ela ficou a saber que estava sendo mantido em cativeiro na casa das Irmãs Sombrias. Já nesse processo, a Charlotte começa a acionar os contatos dela. Um deles é a Camille, uma vampira que colabora com a Charlotte, e ela acaba revelando sobre uma festa que vai haver na casa de um outro vampiro, o de Quincy, e para poder entrar lá, a Tessa tem de ir disfarçada de Camille, só que tem que ter alguém lá dentro que vai poder ajudá-la a navegar pela casa e tudo mais. E adivinha quem será essa pessoa aí? Que será o nosso amado feiticeiro, o Magnus. Bem, o Magnus e a Tessa se encontram lá, a Tessa Camille, que foi também acompanhada pelo Will, disfarçado de um subjugado da Camille. E quando estão lá no meio da festa, uma coisa toda estranha e tudo mais, eles descobrem que afinal alguém vai ser sacrificado. E quando percebem quem será, a Tessa fica louca, porque é o irmão dela, o Nate. E o Nate não pode morrer, a Tessa não vai deixar o Nate morrer. Então começa uma confusão, lutas, sangue para cá, para lá, algumas mortes. E o Nate acaba saindo de lá, salvo pelo Will, pela Tessa, e ele é levado para um instituto. Quando Nate é salvo da casa de Quincy e é levado para um instituto, eles buscam ter o máximo de informação dele e ele colabora, gente. Ele dá o máximo de informação possível que ele tem, apesar de não ser informação verdadeira, né? Porque ele vai mostrando para eles que De Quincy é o magistrado e guia os caçadores de sombra na direção errada. Então, há um momento em que ele faz com que os caçadores de sombra saiam do instituto e não fiquem lá somente a Agatha, o Thomas, o Nate, a Tessa, a Sophie também. E nesse momento, ele faz com que as criaturas mecânicas do magistrado, né, consigam entrar no instituto, tudo isso com o objetivo de pegar a Tessa, né, junto com o próprio magistrado, que nós ficamos a saber que é o Mortmain, não o de Quincy. Enquanto os caçadores foram na direção errada, o Mortmain consegue entrar no instituto com a ajuda do Nate. Ele dessa forma se prova sendo útil, né, consegue se redimir do Mortmain e ganha aí sua confiança ou qualquer coisa que esses ambiciosos geralmente querem. Começa então aí uma confusão, a Agatha é morta, há uma luta para lá, para cá, e do outro lado os caçadores de sombra percebem, né, que foram enganados, e quando voltam para o instituto, aquilo está uma zona, resulta também na morte do Thomas, e num dos momentos em que o Mortmain consegue estar frente a frente com a Tessa, ela pergunta para ele qual é o objetivo dele com ela, né? O Mortmain acaba revelando que ele é que criou a Tessa, é algo que foi planeado há bastante tempo, e a miúda fica confusa. Ela quer entender o que ela é, qual é o plano dele com ela. Então ele diz para ela que ela não é exatamente uma feiticeira e ela está fazendo as perguntas erradas, não uma resposta assim muito concreta, mas que ela foi criada por ele para um objetivo maior. Então é uma confusão para lá, para cá. E a Tessa, por perceber que ela é muito valiosa para o Mortmain, então decide fazer um truque para ele poder deixá-la em paz. Diz para ele levar as suas criaturas mecânicas, que estão a dar muito trabalho aos caçadores de sombra lá na luta, ir embora, senão ela vai se matar. Isso com uma adaga aqui no peito. Então, o Mortmain acha que ela não é capaz. Ela me testa. Ele testa ela e a Tessa acaba se espetando com uma faca aí no peito. E pronto, cai, estatelada no chão, com poça de sangue e tudo mais. O Will chega ali, também vê aquela cena com o Mortmain ali todo arrasado, pensando que ela se matou. E, bom, em algum momento ela te diz para o Will que a dor dele não é maior que a dele, porque foram anos e anos de trabalho para ter a Tessa e agora havia perdido a miúda assim. E o Will, todo zangado, empunha aquela arma dele de serafim, corta o Mortmain, só que atinge o tecido dele e de repente o Mortmain desapareceu. Ele é um humano, mas teve anos e anos de planejamento a trabalhar na arte
de magia e tudo mais, então ele é praticamente imbatível. Tem esse exército de autômatos que são essas criaturas mecânicas que lutam, apesar de não terem consciência ainda, mas é uma coisa louca. E o objetivo dele é destruir os caçadores de sombra, porque nós ainda não sabemos, vamos saber também nos livros subsequentes. Então, depois que o Will pensa que a Tessa morreu, ele está ali todo desesperado, mas a Tessa acorda e revela para ele que, afinal de contas, naquele momento que ela estava a espetar a arma, a faca, ela havia se transformado em uma outra garota. Então, o sangue que está ali no chão não é dela, está tudo ótimo com a Tessa. Então, há um alívio do Will. Mas, enfim, as coisas com o Will sempre são um pouco assim malucas, viram de uma hora para outra. E no meio daquela alegria toda, quando nós pensamos que enfim, porque nós fomos vendo o clima entre eles crescendo, pensamos que enfim as coisas vão ficar bem, o Will vira o disco todo e diz para Tessa que ela não serve praticamente para ele, porque ela é uma feiticeira e Shadowhunter, que tem sangue de anjo, que é algo superior, não pode se misturar com feiticeiros, porque ela nem pode ter filhos, então ela simplesmente só pode servir para uma acompanhante, algo sem muita importância. Isso machuca muito a Tessa, então acaba causando essa separação entre o Will e a Tessa. O Will depois sai daí, depois de falar isso sai, vai embora, né, muito atrasado, sei lá para onde, não sabemos ainda. A Tessa fica a conversar com o Jem e nós percebemos só naquela conversa que, bom, eles vão criando um laço um pouco mais forte do que nós achávamos que teriam, né? O Will sai dali e descobrimos no prólogo, no epílogo, que ele vai bater a porta do nosso feiticeiro querido Magnus Bane e diz para ele que precisa de ajuda e só o Magnus é que pode lhe ajudar. Então, basicamente, o primeiro livro é sobre isso, a Tessa tentando descobrir quem ela é, e nós tentando descobrirmos quem é também o magistrado, que é o Mortmain, o envolvimento de Nate com o Mortmain, essas coisas todas. Então, sobre este livro e os personagens. Temos o Will, temos o Jem, que são para a batalha, que, sinceramente, gente, falando, é a minha relação favorita que existe neste livro. A ligação entre o Jem e o Will é uma coisa mágica, muito bonita. É um amor muito, mas muito bonito, uma relação de irmãos. Eles protegem-se, são pessoas totalmente diferentes. O Will é aquela pessoa complicada, toda volátil, no momento é amoroso, no outro é cruel com todo mundo, sem nenhuma razão aparente. Enquanto o Jem é aquele poço de calmaria. Mas o que eu gosto também do Jem é que ele não é perfeito, né? O Jem é um viciado, né? Porque ele tem uma doença qualquer aí, e que para ele continuar forte e vivendo, ele tem que estar a tomar uma droga que acabou lhe transformando completamente, fisicamente nesse caso. Ele tinha cabelos pretos, mas acabou ficando com cabelos prateados, olhos prateados, ele às vezes fica muito frágil. Então ele é viciado num certo tipo de droga para viver. E temos o Will, que é essa pessoa complicada. Temos a Tessa, né? Que a Tessa é a nossa heroína. E o que eu gosto da Tessa é que ela não é exatamente aquela heroína muito chata, muito nhenhenhen. Ela é uma pessoa que tem seus momentos, mas também é uma personagem forte que não se esconde e não espera que todos estejam aí para salvar. A Tessa não tem ainda domínio da sua habilidade, mas ela tem muita boa vontade e tem mesmo boa vontade de participar e fazer as coisas acontecerem. E ela consegue ter ideias próprias, como aquele grande movimento que ela faz para enganar o Mortmain. É uma coisa fantástica e ela ama livros. Ela ama livros. A Charlotte é uma inspiração, na verdade. Ela consegue, num mundo dos anos 1700 e tal, ela está ali como mulher a dirigir um instituto. Nós sabemos, ok, os Shadowhunters têm uma forma diferente de ver as coisas, diferente dos humanos daquela época, mas ainda existe um pouco desse machismo e nós vamos sentir isso nos próximos livros. Mas a Charlotte tem pujança suficiente para guiar o instituto. É fantástico. O Henry é incrível, gente. O Henry é diferente, mas ele é muito bom. Eu gosto do Henry, da forma como ele tá nem aí para a forma como as pessoas olham para ele, mas ele consegue continuar ali, continuar com as diversões dele, que são uma coisa maravilhosa. A Jessamine enfim, em todo lugar sempre é uma Jessamine, aquela bonitinha que não serve para muita coisa, mas serve para alguma coisa. Nós já vimos nesse livro que ela cria algum tipo de
quando o Nate é levado para o instituto, ela tem alguma esperança em ter algo com o Nate, mas depois vemos que o Nate, afinal de contas, estava mais do lado do magistrado. Enfim, devia ser alguma decepção para Jessamine, se calhar isso pode fazer com que ela desperte. Who knows? Who knows? I know, but I won't tell. Mas, enfim. Temos a Sophie, a Agatha e o Thomas, que também são personagens que vamos conhecendo um pouco assim da sua história. Temos o Magnus. Ai, todo mundo ama o Magnus e nós vamos saber o porquê. Mas os personagens são incríveis. Eu amei os personagens todos, porque cada um tem lá a sua particularidade, tem a sua utilidade. Não achei que houvesse algum personagem a mais nessa história, porque todos têm lá o seu papel e é uma mistura que acaba fazendo dessa história incrível, né? Só como a Cassandra Clare consegue fazer. Mas uma coisa que eu não gostei tanto assim no livro é que às vezes eu acho que tem muita descrição, né? A Cassandra Clare acaba descrevendo um pouco demais, o que acaba tornando o livro assim um bocadinho cansativo. Mas ok, era o primeiro livro, então eu tinha muita vontade de saber o que vinha a seguir. Então fui lendo, não me cansou tanto, mas tem uma descrição um bocadinho assim extensa. Bom, esse é um livro que as pessoas falam muito bem, as pessoas receberam muito bem também na internet, e eu vou ter aqui o gostinho de ler alguns comentários para vocês. Eu não vi os outros livros, aliás, não li os outros livros das outras séries, Instrumentos Mortais, por exemplo, e acho que não hei de ler, na verdade, mas O Mundo de Caçadores de Sombra neste livro conseguiu me conquistar. Então, eu vou ler aqui alguns comentários para vocês que fui encontrando assim na internet sobre este livro. E, enfim, depois vocês também coloquem os vossos comentários aqui se já tiverem lido. Quem não tiver lido, pode falar também do quão ansioso está, pode falar dos outros livros, qualquer outro dessa saga do mundo dos Shadowhunters. Então, aqui eu vou usar do Goodreads, né? Eu adoro ler os comentários do Goodreads, mas geralmente gosto de ler depois de eu ler os livros, né? Porque há alguns que não vão muito de acordo com aquilo que eu acho. Então, aqui temos um comentário do Lucas Florentino, que diz: confesso que estava sentindo um pouco de receio quando decidi começar essa nova série da Cassandra Clare, pois tive alguns problemas com as leituras dos primeiros 3 livros dos Instrumentos Mortais, né? Apesar de ter gostado bastante de todos eles. Não imaginava que ia gostar tanto de Anjo Mecânico como gostei. Terminei a leitura há 10 minutos e já quero muito começar a ler o próximo. Mas calma, antes lerei Cidade dos Anjos Caídos porque quero ler todos em ordem de lançamento. Gente, esta saga é super extensa. Eu estive a ver. Quer dizer, há um monte de trilogias ou sagas, subsagas dentro da saga. É uma confusão, eu não tenho vida para ler tudo isso. Ou então passo minha vida toda a ler Caçadores de Sombra. Então por isso eu decidi mesmo parar depois da trilogia das Peças Infernais. Vou vendo um pouco da série na Netflix dos Shadowhunters. E, enfim, a Cassandra Clare, que me perdoe, de mim vai ter só isso, né? Então, o Lucas está lendo também os livros em ordem, então tá de parabéns, Lucas. Outro comentário que eu aqui vou ler para vocês sobre este livro é do... deixa aqui ver. Hi, I love Jam. Quem diz que ama aqui o Jam. Temos aqui o comentário do Aleph, que diz que foi um livro sólido e que a gente consegue perceber a evolução da Cassandra Clare como autora, assim como fica claro também alguns padrões dentro dos livros dela. Então, a Tessa, ele diz que a personagem é interessante, cativante, intrigante. Foi legal acompanhar a jornada dela e a busca de saber quem ela realmente é. Os outros personagens são secundários, adoráveis e tão interessantes quanto o personagem principal, e vale a pena ler. Eu concordo com o Aleph, gente, vale a pena ler. É quem acha que o livro não podia ter acabado melhor. Claro, foi nice, terminou de uma forma que te faz querer ler também o segundo livro. Vamos ver que outros comentários temos aqui. Todo mundo amou, gente. Os livros são bem fluidos, personagens cativantes, essa é a Bia. O Will é engraçado, irônico
e, consequentemente, o tipo dela. O Will é mesmo engraçado. Ele faz-me rir várias vezes quando não me chateia. Então, ela diz que houve algumas falas dele que transpareciam desprezo e que ela odiou. E quando ele não está chateado, pode ser bem irritante mesmo. E pelo desenrolar da história vai ter justificativa, mas por enquanto fica ela brava com a parte da personalidade dele. Sim. O Jem não tem defeito, ele é tão doce e esperto. Eu amei demais. O Jem é mesmo incrível, o único defeito dele é ser viciado por enquanto. A amizade do Jem e Will foi que ganhou meu coração. Eles juntos são amor e companheirismo tão verdadeiro. Exatamente o que eu disse, eles são tão diferentes, mas perfeitos um para o outro. E eles conseguem respeitar essa diferença de uma forma incrível. Amei essa parte da Cassandra, amei. Acho que é a melhor do próprio Bataille. Não sei, eu não conheço muito bem a história do Alec e do Chase, mas devem ser incríveis juntos também. Vamos ver. Por enquanto, ela diz que até essa é uma menina legal e amável, mas eu achei ela sem muita personalidade. Espero que isso mude com o crescimento dela nos próximos livros. Mas se o livro é interessante, o plot foi previsível desde o começo, mas no fim gostei e acho que a história tem potencial. Ok, a história tem potencial. Espero que goste da Tessa nos próximos livros também. A Cecília, ela diz que começou sem expectativas, se apaixonou pela Tessa e de cara foi levada à imersão de Londres e do Instituto. Portanto, em certos momentos sentiu que o livro foi prolongado, podia ser mais rápido. Aquela descrição exagerada da Cassandra Clare que eu disse, né? Tem mais ou menos esses reviews, mas o livro é ótimo, gente. Eu super recomendo e boa leitura para quem for a ler. Para quem já tiver lido, não se esqueçam de colocar aqui os seus comentários, que eu também quero saber o que vocês acharam, de quem que vocês gostaram, se acharam a mesma coisa aqui, ou se não tiverem achado também não tem problema, vamos aqui conversar sobre os livros, sobre este livro em particular no comentário. Então, quem quiser também continuar essa conversa comigo em algum outro lugar, pode seguir-me no Instagram, que é imkaya1000, e pode também encontrar-me no Facebook, que é KayaM. Então, até já, espero por vocês, subscrevam e até o próximo vídeo.